Queridos, eu quero começar hoje no livro de Números, capítulo 11, versículos 6 a 9. Eu quero seguir aquela sequência que eu comecei a pregar sobre as chaves de Davi. As chaves de Davi. Eu preguei no domingo, sem ser nesse, no outro, passado, sobre as chaves de Davi. Aquele que tem a chave de Davi, que abre e que ninguém fecha, que fecha e que ninguém abre, que tem toda a autoridade nos céus e na terra. E hoje eu quero falar sobre a vida, uma alma fortalecida, uma alma abençoada. O mês de fevereiro nós tiramos para falar sobre alma, força emocional, Não tem como falar para você que sem uma alma fortalecida você não prevalece. Sem uma alma fortalecida nós não avançamos. Nossa alma, ela é um paradoxo, porque ela é invisível. Você enxerga o cérebro, nós sabemos onde está, a gente entra em contato com os aspectos cognitivos da inteligência, mas a alma, quase uma simbiose entre o intelecto e o espírito, Então ela é algo muito, muito imperceptível. E essa alma, que é o centro das nossas emoções, é o que nós temos que cuidar de mais precioso, porque todos nós sabemos que os hormônios são calibrados pela alma. A alma calibra as emoções elas interferem diretamente na saúde, no relacionamento, no humor, em tudo que nós fazemos e que vivemos. Então, aqui eu quero falar hoje, eu quero começar falando sobre os inimigos de uma alma forte, os inimigos de uma alma fortalecida, para você saber que essas características, elas nos bloqueiam, elas são nossos inimigos. E o primeiro que eu quero te dar são as frustrações, decepções, E aqui no livro de Números, capítulo 11, se nós não aprendermos a trabalhar, lidar com frustrações, nós seremos candidatos seríssimos a viver uma vida de derrota, a viver uma vida depressiva, a viver uma vida de problemas. Se você não ensinar seus filhos, seus netos, como tratar frustrações, porque o inimigo trabalha o tempo todo com artimanhas, o inimigo trabalha o tempo todo com armadilhas, e essas armadilhas, elas têm um potencial de nos frustrar, de nos levar a uma frustração, na nossa alma, que é uma expectativa que você tinha, que de repente esvaiu, sumiu, evaporou. Então olha o que diz aqui, olha como este povo de Israel, como eles tropeçaram em algumas dessas expectativas. Veja isso. Agora porém, olha essa expressão, seca-se a nossa alma. Olha que expressão, minha alma está seca, secou a minha alma. Talvez seja um exagero deles, mas eles falaram isso. Deixa de ser exagerado, Como assim? Sua alma não está seca, você está entristecido, você está magoado, você está num momento de baixa, mas isso vai passar. Tudo na vida passa. E olha o que ele segue: e nenhuma coisa vimos senão este maná, ou este vil maná. Próximo versículo 7. E olha o contraponto, era o maná como a semente do coentro, e a sua aparência como bidélio. Olha que coisa, tinha uma visão que aquela providência de Deus era vil. O outro tinha uma visão que ela era o melhor, que ela era dourada, linda. O maná como coentro, a sua aparência como bidélio. Para frente, vai 8. E aí ele diz: o povo colhia em moinhos, moía num grau, pisava nas panelas. Olha, parece uma poesia, Quem está escrevendo o livro, que foi Moisés, achava o maná maravilhoso, mas o povo estava achando vil maná. Então presta atenção, às vezes Deus te dá algumas providências que aos seus olhos as providências não são boas, elas tornaram vis,
tornaram coisas que aos seus olhos não tem nenhum valor, mas aos olhos do mundo espiritual é o melhor que você pode ter: a esposa, o marido, o trabalho, a igreja, os amigos, as células. Não torne vil aquilo que Deus chama maravilhoso. Amém? Não torne vil, não diga, né? e não entre numa frustração porque você não tem. Sabe o que eles queriam? O que eles queriam? Vai para frente um pouquinho mais. Eles queriam, fala sobre como eles escolhiam. Eles queriam os melões, os alhos, as cebolas do Egito. Era isso que eles queriam. Olha onde estava o paladar daquele povo. Olha como eles estavam longe. Eles queriam uma coisa completamente distante daquilo que Deus tinha preparado para eles, não é? Então, queridos, guarda a sua vida das frustrações. Aprenda a valorizar o que você tem. Quero ouvir um amém. Quem não valoriza o que tem, não merece, provavelmente vai perder. Pode ser um emprego, pode ser um noivado, um namoro. Se a pessoa não aprende a valorizar, por mais humilde que seja, por mais simples que seja, aí eu acho o maná vil. Aí eu não gosto, porque eu sou de coisas de sabor forte. Eu, Robson Rodovalho, adoro sabores neutros, né? Eu não gosto de coisas temperadas. Não é meu. Já a minha mulher é filha de árabe. Ela gosta de um tempero bem pesado, bem intenso, né? A bispa. Então, não importa. O que eu aprendi a valorizar aquilo que é a providência de Deus, e não deixar a minha alma entrar em frustração por causa disso. Não deixa a sua alma secar. Fale amém. Diga: eu vou me alegrar no bem que o Senhor me fez. Vamos dar a melhor salva de palmas. Eu vou me alegrar no bem que o Senhor me deu. A nossa alma seca. O que é isso? Que exagero é esse? Por que sua alma secou? O que aconteceu? Não aconteceu nada que justifique isso. Pelo contrário, Deus está cuidando, Deus está guardando, Deus está trazendo uma comidinha para vocês, Deus está providenciando. Segunda coisa, depressão. Segundo inimigo de uma alma forte, depressão, né? A vida depressiva. Eu quero dar rapidamente 3 inimigos: depressão, medo e pânico. Depressão nessa ordem: medo e pânico. 1, 2, 3. Depressão, medo e pânico. Essas características, elas são características que aparecem em nós e nos fragiliza. Por outro lado, nos protege. Por exemplo, ninguém gosta de sentir medo, mas o medo é protetor para você, sabia? Sem o medo, tu ficaria doido. Gente que não tem medo, eu morro de medo de gente sem medo. Eu morro de medo de gente sem medo. Gente sem medo é kamikaze. Por quê? É a mesma coisa de pessoas que não têm sensibilidade na pele. É rancianismo, né? É isso que fala? Tem doutores aí, vocês de máscara, não enxergam vocês. Pronto, é isso mesmo. Rancianismo. A doença do rancianismo, ela é perigosa. Por quê? Porque a pessoa não sente nada. Ela pode queimar, ela pode ter um trauma profundo, mas não tem nada. Ela perdeu a sensibilidade, morreu as células que estão ali. Então o medo é protetor. O medo protege. Ele foi posto como um instinto de proteção. Agora, ele não pode nos dominar. Ele não pode prevalecer contra nós. Não, ele não pode. Por quê? Porque quem manda em nós é o Espírito Santo. Por isso Deus falou para Josué. Uma das diferenças, uma vez eu estudei, bispos, pastores, uma vez eu estudei, por que Deus escolheu Josué e não Caleb para ser líder no lugar de Moisés? Por que Deus escolheu Josué? Josué orava mais, Josué ficava na tenda. Sim, verdade, é importante. Mas, que mais? Uma das características é que Josué tinha medo, Caleb não tinha. Mas então tinha que ser Caleb. Não, o medo preserva o exército. O medo fazia-o fazer melhores estratégias, planos. Ele se arriscava menos.
Por isso que Deus fala em Josué 1, não temas, não temas, não temas, não temas. Quantas vezes em Josué 1, Deus falou para ele, não temas, a um homem de 80 anos, não temas, não temas, não temas, não temas. Por quê? Porque ele tinha tendência a ter medo. Já Caleb, nenhuma vez Deus fala para ele não temas, porque Caleb não tinha medo. Ele não tinha medo, ele era um gigante, né? Ele era um búfalo, um boi que avançava em tudo. Então Deus usa isso. Vamos para Deuteronômio capítulo 20, versículo 2 em diante. Deuteronômio 20, versículo 2 em diante. Deuteronômio 20. Aqui Deus está falando uma coisa importante para o povo. Diante de uma batalha, você precisa primeiro ouvir o sacerdote, antes de ouvir o general. Amém? Hein? Mais forte. O general trabalha as estratégias, mas o sacerdote trabalha as emoções. O sacerdote trabalha as emoções. Quem mexe com as emoções dos guerreiros, dos soldados, é o sacerdote. Então Deus diz, o sacerdote adiantará e ele falará. Primeiro ele vai preparar a emoção do exército. Ele vai dar uma olhada como está essa emoção aí, né? Se eles não estão tremendo, morrendo de medo, em pânico, travados. Próximo versículo. E de Leá, ouve, ó Israel, vós chegais à peleja contra os vossos inimigos. Olha a preocupação, não desfaleçais o vosso coração, não tenhais medo, não tremais, não vos aterrorizeis diante deles. Vamos dar uma salva de palmas, que palavra boa, gostosa. 4, vai. Olha quantas vezes, né? Não desfaleça o vosso coração, não tenhais medo, não tremais, não vos aterrorizeis. 4 ênfases, força, 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 força. Próximo versículo. Pois o Senhor vosso Deus é quem vai convosco a pelejar por vós contra vossos inimigos para vos, o quê? Salvar. Você não vai se afundar a um Deus que peleja contra o seu inimigo para te salvar. Às vezes você entra em situação encrencada, às vezes você entra em situação, às vezes voluntariamente, às vezes involuntariamente, abestadamente, né? A pessoa entra em umas coisas abestadamente, acontece, é da vida. Só que eu quero dizer para você, há um Deus maior, há um Deus que reina, há um Deus que governa, há um Deus que está vendo a sua guerra, está vendo a sua batalha, e Ele não vai deixar você ser atingido. Ele vai estar lá para te salvar. Salvar. Levanta a mão e fala amém, eu recebo essa palavra. Olha para teu irmão assim, baixinho, diga para você, ufa. Ufa, amém, né? Tem hora que a gente diz isso para a gente mesmo. Ufa, graças a Deus, que promessa maravilhosa. Às vezes Deus, né, nas batalhas, então o sacerdote falava ao coração, falava às emoções. O sacerdote estava falando, né, para o ânimo daqueles soldados. Depois vinha a estratégia, depois vinha a trombeta, depois vinha os pelotões, depois vinha a guerra. Mas primeiro passava por essa situação. Eu quero ir agora para Deus precisa trabalhar em nossas emoções. Você não pode deixar que os inimigos das suas emoções te dê uma, como é que fala no jiu-jitsu, ô Lucas? É uma chave, neutraliza. Neutralize, você põe uma chave lá. Às vezes as emoções das pessoas dá um sossega-leão, mata-leão, neutraliza a gente. Deus não quer te ver neutralizado. Ele quer que você aprenda a trabalhar com as tuas emoções. Por quê? Porque o que Ele quer é te levar para o texto. Lembra que eu dei para vocês? Eu quero voltar hoje no livro de Isaías 22. Isaías 22, 20. Isaías 22, 20. Isaías 22, 20. Eu citei esse versículo, só que eu citei alguns dos versículos, mas não consegui ler todos no domingo. 22, 20. Ele diz assim: naquele dia, volta um pouquinho para mim, para o 19. Eu vou fazer assim, ó, 19, 18, 17. Vai lá, bem rápido. Não, 18. Só um minutinho, 17. Eis que como homem forte
Presta atenção, o Senhor te arrojará. Deus vai substituir um cara aí agora. Vai para o 16. Vai para o 16. 15. Pronto. Olha quem é. Assim diz o Senhor dos Exércitos: anda, vai ter com um administrador chamado Sebna, mordomo. E esse Sebna se perdeu. Ele criou um espírito de arrogância. Vai para o 20, pode voltar para o 20. Ele criou um espírito de arrogância, e o poder que ele estava revestido não era um poder para servir, não era um poder para a vida, era um poder de abuso, de ferimentos, de machucaduras, não é? Ele estava louco da cabeça, ele perdeu o juízo. E aí no versículo 20, Deus substitui Sebna e põe no lugar dele Eliaquim. Eliaquim, filho de Ilquias, que era um mordomo, um servo, um garçom, mais humilde ainda, muito humilde, mas que tinha muito coração. Pessoas que têm emoções afloridas são pessoas boas. Pessoas que não têm emoções sensíveis são pessoas duras, perigosas, calejadas. Não sei, elas não, a mão é pesada, dá um tapa, mas não acho que doeu. Lógico, quem está recebendo é que sabe. Não tem essa sensibilidade, não tem a mão do neurocirurgião. Então, Sebna era um cara tinha um braço como Roboão, pesado, né? Duro, maligno. Já Ilquias era um molenga. A melhor palavra é essa. Ele era uma pessoa com as emoções, e Deus fala com ele, como Deus falou com Josué. Deus não precisa de homens carnalmente fortes. Deus precisa de homens e mulheres dependentes dele, completamente dependentes dele. Amém? Dependentes dele, né? Que sente medo, que pensa duas vezes, que avalia, que aprendeu a pensar, refletir pelo tamanho das consequências, das responsabilidades. Verso 21, vamos lá. Olha Deus colocando um vestido. Vestimenta na Bíblia é imagem, é o traje, é uma identidade com que se aparece, é a identidade que se projeta. Vesti-lo-ei com uma faixa. Faixa, quem tem faixa é quem ganha as competições, quem ganha as corridas, os governadores que ganham as eleições, presidente. Toda faixa é um revestimento, é um investimento, um empoderamento. Porém uma faixa, e lhe entregarei na mão o teu poder. Tirou o poder de Sebna e passou para Ezequias, filho de Ilquias. Eliaquim, perdão, obrigado. Eliaquim, filho de Ilquias. Bom, e aí o que é que acontece? Vou pôr você numa faixa, te colocarei o cetro, poder. E ele, agora, para que é esse poder? Esse poder, o que você vai fazer com ele? Você não vai fazer o que Sebna fez. O que você vai fazer? Você vai ser como pai para os moradores de Jerusalém. Isso aqui eu mostrei no domingo. Pai, presta atenção, Deus vai curar suas emoções. Você não ouviu o que eu te falei? Deus vai restaurar suas emoções. Meu filho, você com as emoções restauradas, minha filha, você com as emoções restauradas, vocês vão ser gigantes. Vocês se tornarão gigantes. Qualquer pessoa no ambiente de hoje, do trabalho, no hospital, na clínica, no banco, aonde você estiver, se você for uma pessoa com as emoções equilibradas, você vai ser rei. Você vai ser uma fonte de cura, de bênção. Todo mundo vai querer ficar perto de você, conversar, porque o mundo está ferido, está todo mundo doido da cabeça, está tudo estramelhado. Então ele diz assim: você vai ter revestimento para ser pai, para os moradores de Jerusalém. Pai, Deus vai te dar paternidade.
Diga assim: eu recebo essa palavra. Diga: e eu exercerei essa paternidade com amor. Verso próximo. Porei sobre os ombros a chave da casa de Davi. Ele abrirá, ninguém fechará. Ele fechará e ninguém abrirá. Aí aparece a chave de Davi. Chave de Davi era uma chave que eles usaram em Jerusalém, na porta principal de Jerusalém. A porta principal de Jerusalém tinha uma chave gigante, e essa chave ficava aos cuidados do palácio do rei. Então ele diz, ele abre e ninguém fecha. Ninguém conseguia fechar, porque era uma chave gigante. Ninguém conseguia abrir. Era algo, esquece, muito absolutamente improvável de alguém conseguir abrir ou fechar, mexer naquela porta. Só que aquela porta, ela dava acessos. Você com as emoções restauradas, você com a faixa, empoderado, você tem autoridade. Deus te levará para novos territórios, Deus te levará para novos lugares, Deus te levará para novas posições, Deus te levará para novas regiões e novas conquistas. Próximo versículo, 23. Olha isso. Ele diz: eu vou te fincar como uma estaca no lugar firme, e ele será como um trono de honra para a casa do seu pai. Honra, uma estaca firme, fincada, que não se remove, que não se mexe, e ele será como um trono de honra para a casa do seu pai. Olha o próximo versículo. Nele pendurarão toda a responsabilidade. Ah, não, eu não quero responsabilidade. Já carrego muito responsabilidade da minha família, do meu pai, dos meus irmãos, né? Eu que sou o mentor da casa. Graças a Deus que o Senhor pode usar você. Você é José, você está ungido, você foi curado, restaurado nas suas emoções, para você tornar este homem e esta mulher. Não rejeite a responsabilidade. Não faça isso. Não faça isso. Eu pendurarei nele toda a responsabilidade da casa do seu pai, e a prole dos descendentes, os utensílios menores, as pessoas pequenininhas, humildes, gente simples, né? Até as taças. Taças quer dizer coisas que só gente fina, né? Famílias nobres. Não importa onde você esteja vivendo, não importa onde você está servindo, não importa no contexto que você está, o Deus eterno restaurou você, está trabalhando em sua vida. Sabe para quê? Para te empoderar, para te pôr faixa, para te dar poder, para te ajudar, para você exercer este livramento do nosso Deus para a vida das pessoas. Ele quer que você seja como um pai, como uma mãe. Ele quer que você cure os feridos, machucados. Pode ser gente humilde, vasos pequenininhos, ou taças, né? Ou coisas de prata, ou de cristais, ou aquilo que é reservado para os ambientes mais finos. Não importa, para Deus todos são iguais diante dele, e Deus precisa de homens e mulheres que possam assumir com amor, com carinho, com respeito, essa paternidade. Mais um versículo. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, a estaca que fora fincada no lugar firme será tirada. Lá atrás, voltando a falar sobre Sébina, será arrancada e cairá, e a carga que nela estava desprenderá, porque o Senhor o disse. Mas ele está falando lá, desde o início, do primeiro versículo lá atrás. Uau, Deus vai trabalhar com você. Cada vez que você expõe-se ao Espírito Santo, cada vez que você se coloca diante dele, cada vez que você diz: as minhas emoções não vão me neutralizar, não vão me jogar no chão e me dar uma chave de neutralização. Eu não gosto de MMA, eu não assisto, eu não sei esses termos. Mas enfim, suas frustrações não vão te neutralizar, seus medos não vão te neutralizar.
Seus temores não vão te neutralizar. Nenhuma batalha vai fazer você tremer. Por quê? Porque o Deus eterno vai falar ao teu coração, ministrar a tua alma, ao teu espírito, a tua vida. Você tem um sacerdote, você tem um Jesus, o sacerdote, sumo sacerdote eterno, chama Jesus Cristo, e Ele ministra para mim e para você sempre. Obrigado, Senhor.